tudo bom? Olá, planeta! Todos ouvindo? Tô ouvindo super bem. Valeu, Nossa. tava com saudade de você. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso Também. Eu que convite. agradeço Foi o muito legal. convite. Muito bom. A gente está aí na, acho que quase décima, acho que quase 20ª edição, precisa até dar uma olhada. E os assuntos não se esgotam. A gente sempre Mas, tem coisa bicho, para falar. vocês são muito corajosos, assim. 4 pautas, 4 convidados por semana, gente! É intenso. Mas é isso, né? Não tem bastante assunto, tem muita gente boa no mercado que tem tanta experiência para passar. Acho que o Música em Rede ele surgiu com essa ideia de a gente poder propor soluções, ainda mais, ele é uma evolução de um trabalho que já acontecia em São Paulo, né, no Estúdio Talks, e veio para o digital para a gente poder conversar nesse momento, assim, né, e eu fico feliz que a gente possa ter acesso a pessoas tão bacanas e profissionais com tanta história, tanta coisa boa, e como você, muito obrigado mesmo, de coração, por fazer parte. Eu que agradeço. E a gente vai hoje conversar sobre a pauta, o título que a gente deu para a nossa pauta de hoje é produção 360 graus no mercado da música, porque de fato você trabalha em diversas áreas, vem trabalhando em diversas áreas, né, desse universo que é o trabalho com artistas, programadores e venda de show e gestão de carreira, etc. e tal. Então é bem bacana poder falar disso. Na época que a gente se conheceu, antes disso, vou pedir para você se apresentar, para quem não te conhece. Aliás, quem chegou aqui pelo Música em Rede, deve estar aparecendo aqui o login, o arroba da Nancy, segue a Nancy lá também. E se você veio pela Nancy, segue aqui o Música em Rede. E se você não conhece a Nancy, você vai conhecer agora. Conta pra gente um pouquinho nessa sua história, para o pessoal te conhecer. Eu sou produtora cultural, tenho uma formação em gestão de projetos, né, direcionados à cultura, e eu já fiz muita coisa mesmo, assim, esse ano são 14 anos, né, trabalhando com produção cultural, então pode falar de psicotrópicos. Falar de tudo. Se fosse uma pessoa, já estava bem fumando uns baseados, provavelmente. Então faz um tempo, né? E aí eu comecei como assistente de produção mesmo, assim. Por indicação de amigos, tive na vida, eu sempre precisei trabalhar, né? Eu trabalho desde os 14 anos, então, trabalhei com telemarketing, trabalhei como recepcionista, trabalhei em livraria, e aí teve um momento que eu falei, não, cara, eu preciso de uma profissão, tinha toda uma questão de não me encaixar direito num ambiente de universidade, e aí surgiu essa questão de trabalhar com produção, comecei como assistente de produção, depois disso fui para a produção executiva, bastante voltada assim, para documentação, liberações, produção executiva como a gente conhece na música, né? Porque produção executiva em cinema é uma coisa, em artes visuais é outra. Na música está bem relacionada com essa parte burocrática. E aí depois disso comecei a trabalhar com artistas, primeiro na gestão de núcleo, né, ali do Barbatux, que é um grupo que trabalha com música e apresentação ao vivo, lançamento de disco, mas também está muito relacionado ao trabalho com educação, tanto para quem quer aprender música, mas também educação corporativa e a arte dentro desses processos de sensibilização nas empresas. Maravilhoso, né? Barbatux. E é muito especial mesmo. Esses dias acho que foi o André Rossoi que postou um vídeo de alunos do ensino médio na Rússia tocando Barbatux. Olha assim, só. O trabalho de escola dele cantando em português. Eu fiquei assim, chapada, porque é um negócio longe. E que as pessoas, assim, porque é muito próximo, né? E tem uma experiência que é muito lúdica. Então, enfim, o trabalho deles é incrível mesmo. E foi uma
super escola lá, foi lá que eu fiz as minhas primeiras viagens internacionais a trabalho. E aí depois disso montei a Benza Deus Produtora, que eu empreendi nesse formato de produtora, assim como a gente conhece, né, com colaboradores, funcionários mesmo, outras pessoas atuando em parceria durante 7 anos. E aí depois eu fui para o Urban Jungle, onde eu lá só bucava, né, porque aí teve um momento, né, na Benza que, assim, o trampo do empreendedor é trazer trabalho, né. Nós vamos falar sobre esses processos. E aí fiquei 1 ano lá e no final de 2019 eu entrei num outro processo de repensar mesmo carreira e caminhos e atuar também de outra forma, né? Ah, legal. Vamos falar sobre essas possibilidades todas, esses caminhos todos que você passa e passou. Porque você vai me cortando, Docs, porque eu falo, eu vou indo. Eu acho ótimo. Para quem está aqui fazendo esse trabalho de provocar, é até melhor, porque aí você vai falando, a gente vai ouvindo e se tiver alguma coisinha aí eu falo, mas no geral eu acho que a coisa vai andar muito bem desse jeito mesmo. Quando a gente se conheceu, eu me lembro que você estava trabalhando com o Barbatuque, você trabalhava com o Craque Dani Nega e Badia Assad também. E é muito interessante, porque são pessoas que têm características muito, grupos, né, artísticos e artistas que têm particularidades assim, muito específicas, né? Então você tem o Barbatuques, como você falou, que tem esse trabalho de música, de show, mas também de educação e também vai para o infantil e também vai para o corporativo. Craque Dani Nega, que tem essa coisa de misturar rap e também tem uma postura muito, muito massa da Dani e com a coisa das programações muito específica do Craca, e inclusive esse projeto ganhou diversos prêmios, vem ganhando até hoje, é um duo maravilhoso. Eu amo a Dani, amo o Craca. E você também com a Badia Assad, que é uma outra onda também, né? E que tinha um lance também muito forte, tem um lance muito forte da canção, e ela também foi para um lado de lançar livros. Então, ou seja, você, dentro da Benza Deus, você estava ali trabalhando com 3 artistas, três grupos / artistas, com coisas muito peculiares e num time muito enxuto, né? Queria que você falasse sobre isso. Como é essa, para quem está chegando aí, quem está assistindo e faz a autogestão, ou que faz gestão de carreira de artistas, ou está querendo entender como é que é esse universo, é muito bacana poder ouvir essas experiências, porque é isso, assim, a gente acaba, muitas vezes a gente nem... não é uma coisa de escolher um foco muitas vezes, muitas vezes é uma coisa de você se identificar com a proposta, e às vezes ela tem esses caminhos todos, e isso faz você ter uma cabeça voltada para vários lugares, né, em termos de ação, de estratégia, de pensamento estratégico de carreira. Eu queria que você falasse um pouco como que é essa organização, como era o seu fluxo de trabalho nisso, como você se organizava para essas ações em lugares tão específicos que esses artistas traziam. Cara, eu acho que... Primeiro, assim, eu sempre entendi cada artista como um projeto. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com projetos, e normalmente quando a gente fala de música, os projetos eles estão associados a uma lei de incentivo ou a uma empresa, quando na verdade um projeto é algo que você trabalha com começo, meio e fim. Né? Pode ser que sejam projetos longos, então eu considero que a Benza Deus, no formato que aconteceu, foi um projeto que tem ali um CNPJ, tinha uma empresa, tinha outras pessoas trabalhando juntos, pessoas que iam e voltavam, porque também é muito dinâmico, principalmente num mercado como o nosso, que trabalha sempre num limite, né, um limite financeiro, um limite de oportunidades. Então, essa é a primeira coisa, né, você pensar projetos que possam ficar em pé. Né? É claro que quando um artista vem e você está cuidando da carreira dele, e é uma coisa que para mim sempre teve muito clara e que é uma responsabilidade muito grande. Para mim é um projeto, para o artista é a vida dele. Uhum. Então, quando você coloca nessa medida, tem aí uma dedicação que ela é bastante importante.
Mas é muito. Eu sempre olhei para as coisas e falei assim: tá, onde a gente está no plano A, a gente está no lugar A, eu quero chegar no lugar B. Como, quando, onde, quanto, né? Para cada uma dessas coisas você precisa pensar. Planejamento, né? Planejamento e ferramentas, né? Porque, por exemplo, principalmente nessa atividade de prospectar, né? Quando você vai, você tem ali o produto, você entende para quem ele interessa, qual público ele atinge, agora eu preciso colocar na rua. Então você tem o trabalho de divulgação das redes sociais e tudo, mailing, newsletter, telefone muitas vezes, mas tá, eu tenho ali uma ferramenta de organização desses contatos, das minhas atividades, um sistema de CRM mesmo. Sim. Onde eu vou organizar as informações. Mídias sociais, você tem os parceiros que atuam nessa área, porque também é difícil absorver tudo. E a gestão do teu tempo, né? Então, nesse isso é fundamental. tempo todo, eu fiz curso de gestão de tempo, ferramentas de gestão de projetos, e atuar prioridades, né? Negociar, é sempre essa coisa do estica e puxa. As pessoas têm é difícil às vezes, para o artista principalmente que faz autogestão, ou para quem trabalha, está começando, às vezes entende que o trabalho é entender qual que é o público e vender show e vamos embora. E não é isso, né? Para coisa trabalhar em alto nível, você precisa ter realmente uma organização grande, né? Como você falou, no começo você tem que basicamente mapear toda a situação daquele artista, né? Entender qual é o público que faz sentido para esse artista, quais são os caminhos que fazem sentido, debater isso com o artista também para entender se é isso que o artista também pensa, trazer essas possibilidades, mas aí na hora você tem que ter, na hora de agir, você tem que ter uma organização muito bem feita, né? Às vezes demora um pouco para cair essa ficha, e até lá você rala muito e muita gente fica no meio do caminho, né? Você não percebe essa necessidade de planejamento de tempo, como você falou, e também de carreira, de um jeito muito bem feitinho, com ferramentas, etc. Acaba se afogando, né? E processos, né? E a gente também parte do erro e o acerto, né? O produtor tem aqui... Eu tô vendo as pessoas entrarem, eu vou dando oi mentalmente para todas elas. Olha o Cloveira. Olha a Cloveira, a Thaís entrou. Inclusive tem uma pergunta interessante que acho que pode ajudar no seu raciocínio. Favorite Produções perguntou: e como é que você explica que não é do dia para a noite, né? Para o artista? Que exige todo um trabalho, né? Realmente não é uma coisa simples, né? E depois a Deni Lacombe está perguntando quais são as ferramentas que você usava. A gente ia chegar nessa pergunta já, mas vamos falar essa coisa de como trabalhar a expectativa do artista e como falar com ele, como entender essa expectativa que ele tem e trabalhar, e quais ferramentas que você usava para isso. Existem várias ferramentas hoje, né? Desde as mais simples, por exemplo, como o Trello, até Slack, de CRM a gente usava o Meets, são várias, né? Aí tem o Monday, tem várias ferramentas hoje que ajudam muito. Embora a gente tenha essa impressão, né, que o trabalho ele é muito ligado ao externo, ao você frequentar, ao fazer contatos, tudo isso é importante. Sim. Mas eu sempre acreditei mesmo que nada substitui as horas bunda, né? E essa construção que não é do dia para a noite, e é como todo processo, entendeu? Eu consigo resolver esse problema bem hoje porque eu resolvi uma parte dele no problema que eu tive antes de ontem, e o da semana passada, e o da outra semana. Tudo list, né? Tudo list, famoso.
E experiência mesmo, né? Às vezes você está ali, seja na estrada, seja resolvendo uma questão, quando você tem essa prática mesmo, né? Principalmente em produção, lidar com pessoas, e pessoas são problemas maravilhosos, eu brinco que pessoas são problemas maravilhosos porque elas são. Tem que gostar, né, de lidar. É sempre uma negociação, né, de fato, com o que você vai fazer ou não. Mas uma das coisas que eu acho que teria feito, que realmente foi um divisor de águas, no momento que eu estava empreendendo, e eu lembro até hoje que eu estava num dia assim, de muito desespero, de nada dar certo, de puta que pariu. Bate mesmo. Cara, eu peguei a minha mochila e fui pro Sebrae, assim, me ajuda, saca? Dica fundamental. E lá eles me orientaram de muitas maneiras mesmo, assim, desde questão com marketing até qual o posicionamento que cada um desses artistas ocupava. Esse é uma aposta, esse aqui é o que me traz dinheiro, esse aqui me traz reconhecimento do mercado, esse aqui é um artista que encaixa bem nesse circuito de festivais, esse é um que vai bem em instituições. Eles te ajudaram a organizar as ideias e as ações. Ou seja, fica a dica aí valiosa, gente. Não fuja do Sebrae e aproveite enquanto ele existe, porque... Exato. Enfim, as vontades em destruir o sistema S é gigantesca e isso não vai acontecer. Tomara que esse governo acabe antes, e vai acabar antes. Deixando a opinião política de lado um pouquinho. Mas é isso, acho que às vezes a gente tem um certo bloqueio nessa de pedir ajuda, né? Acha que a gente sabe tudo, né? E tem que pedir ajuda, principalmente em lugares que estão preparados para ajudar. Como é que você via como você vê como você aproveitava a intersecção entre esses artistas diferentes, né, que eles têm intersecções, mas eles têm essas particularidades. Você aproveita, existe um lugar ali de contatos, existe um lugar de venda de shows que eles se conversam. Como é que você aproveita quando você está com artistas de lugares diferentes, assim, de particularidades específicas? Olha, eu nunca curti trabalhar com um casting muito grande, porque eu acho, principalmente quando você está falando de cuidar da carreira, porque é muita demanda emocional mesmo, né? Sim. A expectativa que você tem que lidar com os artistas e tudo mais, né? Tem a expectativa de você lidar com os artistas, saber que é a vida do cara e que ele realmente vai te cobrar e você vai precisar ter respostas. E para além disso, principalmente quando você não trabalha com artistas que ou estão num hype ou estouraram, então num momento muito bom, ou seja, quando você não tem uma demanda espontânea que é maciça. E maciça, sim, gente, eu tô dizendo, tipo, 30 e-mails por dia pedindo show. Né? Porque aí desses 30, e aí nessa prospecção tem isso também. Se 30 me pedem, muito provavelmente eu vou fechar 3. Vamos falar sobre isso, venda de show especificamente daqui a pouquinho. Mas diga. Mas quando você tá nesse ambiente é muito trabalhoso mesmo, né? Porque qual é a imagem desse cara? E principalmente a gente está vivendo um momento de dificuldade. Sim. Não sei se de dificuldade é a palavra. A gente está vivendo um momento onde a música não é a linguagem protagonista. Sim. Sim, a arte e a cultura em geral, né, tá sofrendo esse negócio. Mas o importante é saber aproveitar o que você aprende, às vezes, com um caminho de um artista, você já ganha quilometragens para lidar com o próximo, né? Então, querendo ou não, às vezes ter uns 2 artistas aí ajuda você a ganhar espaço, um ajuda a ganhar o espaço para o outro e tudo mais, você vai ganhando musculatura ali naquele trabalho, mas com certeza, quanto mais artista você trabalha, mais complicado fica, né? De você lidar com todos os aspectos, porque não é moleza trabalhar com gestão de carreira, porque o negócio é muito...
São muitas variáveis, né? E respondendo diretamente a tua pergunta, é sempre analisar e avaliar quais são os artistas que podem ocupar lugares semelhantes, mas que não compitam um com o outro, né? Uhum. Então não adianta eu ter também ali, isso é o que eu penso, tá? Tem gente que trabalha diferente, mas não adianta ter ali duas cantoras que têm um som que é parecido, que conversam para o mesmo público. Se você vai ter uma hora que você vai entrar numa saia muito justa, assim, de ter que escolher o que você vai priorizar. Sim. Né? Então, tinham ali artistas que eram semelhantes, mas que, por exemplo, num festival ou num evento ocupavam lineups, lugares diferentes do line-up, né? Uhum. Mas que conversavam com um público semelhante. E artistas que realmente você constrói faz um show ali, aí você constrói um relacionamento com aquele contratante ou com aquela praça, e que você pode voltar com outro artista em outro momento, né? Sim, mas um artista de qualidade que você trabalha, ele abre caminhos para os próximos, né? Você ganha confiança no mercado também, né? E ter qualidade não é só fazer um puta som, né? Ter qualidade é você ter um técnico de som que entregue um bom som, um técnico de luz que te entregue um palco bonito, uma produtora de campo, quando não é você, que consiga ter um jogo de cintura e ao mesmo tempo uma responsabilidade de atender esse contratante que é o teu cliente. Fundamental. Exato, né? A própria postura dos artistas também, né? A postura dos artistas com relação ao ambiente, né? Aos contratantes e ao local em si. Essa coisa de... como é que chama, de rockstar, isso não existe e não tem essa, né? Então, a postura tem que ser profissional de todo mundo. Se você está chegando aqui, tem que dar esses toques de comunicador, de conteúdo. Se você está chegando aqui agora, pelo Música em Rede, segue a Nancy, que está aqui. Se você está chegando pela Nancy, segue Música em Rede. Se você chegou por algum outro caminho, por indicação de alguém, siga todo mundo. A gente... está aqui no Instagram de segunda a quinta-feira, a partir das 19h, entrevistando o pessoal do mercado da música, passando notícias também, inclusive as notícias, os links delas ficam no nosso Facebook, Música em Rede Oficial também. Aqui embaixo, do lado do campo de comentários, tem uma setinha, você clica nela e você chama uma galera que você acha que está interessada nesse assunto, que gostaria de estar aqui ouvindo, absorvendo este conhecimento, este papo que a gente está batendo aqui hoje com Nancy, não me zoa, hoje com Nancy Silva, parabéns a Deus, a gente é amigo, a gente pode tirar onda, né? Aí depois de um tempo, uns 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio, você foi para a Urban Jungle, que é uma produtora que trabalha com diversos artistas como a Cel, Bexiga 70, o Otto, o Edgar, Teto Preto. Então é uma produtora bem bacana. Queria que você contasse um pouco dessa dinâmica de lá, como é que você foi para lá, ou enfim, o que você exatamente foi fazer lá. Eu sei que você foi vender shows, né? Mas aí foi uma coisa de um processo de mudança real, porque você estava empreendendo no seu negócio, lidando com seus artistas, ali naquela posição específica, né, de empreendedora proprietária, etc e tals. Empreendedora proprietária, porque serviços gerais. Em geral, produção artística em gerais. E aí você foi para focar em venda de show, né? Dentro de uma estrutura maior, mas com um foco específico. Como é que foi isso? Eu acho que é importante falar de percurso, né? Porque nessa função de empreender tem uma coisa que a principal função do empreendedor é manter a saúde da sua empresa, e para isso você precisa de dinheiro, para ter dinheiro você precisa vender. E eu acho que eu comecei a empresa talvez muito jovem, muito sonhadora, que é uma coisa que eu sempre fui, né? Embora sempre tivesse essa concretude da vida, né? O caminho da vida é para frente, né? Então eu sempre, assim, já que é para sonhar, vamos sonhar pra caralho. Então, quando eu me vi numa situação de tipo, cara, e agora, né? A gente vai ter que se virar nos 30 e fazer esses trabalhos chegarem. Foi
boocar, né, agenciar, foi uma coisa que na Benz a gente desenvolveu muito bem e tive parcerias com outros produtores, como a Lívia Salles da Dileto, em alguns outros eventos com a própria Verdura. Em determinado momento me aproximei e trouxe para a Benza o Clóvis, que eu já conhecia de uma experiência de venda anterior. Maravilhoso. Que é incrível, né? Assim, o Clóvis vende tipo avião caindo, ele é foda mesmo. E daí, assim, eu falei, cara, preciso dar um jeito nisso. E fui desenvolvendo essa maneira de fazer, né? De entender mais claramente, que aí eu acho que quando você vai para essa linha de frente mesmo de um comercial, você precisa sacar onde é que o teu produto se encaixa. Sim. Com quem aquela música conversa, sim. Que lugar ela ocupa nas programações, porque, e é uma coisa que eu falo exaustivamente, ninguém compra o que não quer. Lógico. Né? Então, a primeira coisa que um cara que está bookando, ele tem que se abrir a escutar quem está do outro lado. Que programação você quer fazer? Sim, o que você está pensando? E você foi para um ambiente onde onde tem artistas com uma força de público grande, né? Então, artistas em vários momentos ali, né? Então você tem a Cell, que tem uma história de alguns bons anos aí, bem sucedida, dentro de um universo onde ela se estabeleceu. O Otto, que acho que do trabalho dela. O Otto, que eu acho que chegou meio que no meio desse processo ali, né? Ele veio de outros lugares e também é um cara que tem mais tempo ainda dentro dessa história. O Bexiga 70, que é muito específico da coisa da música instrumental, mas que conseguir um lugar também no mesmo ambiente de grandes bandas com cantores e cantoras. Edgar, que chegou com uma força incrível, um multiartista maravilhoso, que inclusive a gente quer muito trazer ele para cá, espero que role. Ele assim como o Haitiano, é o enviado do futuro. Ele é o futuro. E Teto Preto, que aí tem uma coisa quase teatral, com uma coisa de música eletrônica, que é uma outra viagem, que é incrível, que teve bastante força no internacional também, na Europa, viaja bastante para lá. E eu pergunto isso porque alguns desses artistas têm uma coisa muito de receber demanda. Um trabalho... quando eu fui... Tinha dado uma travadinha, quando eu fui para a Urban... Tá um pouquinho. Quando eu fui para a Urban, eu recebi esse convite de ir para lá. Eu já estava... Foi em final de 2018 e eu já estava muito preocupada com esse cenário da cultura mesmo, porque a gente, enfim, teria na presidência um governo de extrema-direita. Né? E para quem lê um pouco de história, extrema-direita é fascismo. E o fascismo não tolera manifestações que prezem ou pela liberdade de expressão, de pensamento, de existência. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito preocupada e isso acelerou um processo meu de entendimento se empreender era o que eu queria continuar fazendo, ou se eu queria continuar fazendo naquele formato. Né? E aí convergiu de receber essa proposta para trabalhar numa produtora muito sólida como a Urban Jungle, com o André, que é um cara que tem uma experiência que é internacional, que é fonográfica, e falei, bom, eu vou entender o que é esse chamado que eu preciso aprender lá. Sim. E fiquei um ano que, por um lado, é muito legal você trabalhar com artistas que têm mais demanda, no sentido de ter receptivo, mais público, né? Mesmo, mais receptividade, mais espaço de mercado, uma música mais pop, que eu acho que tem essa questão ainda de ser uma música alternativa, mas de ter uma cara mais pop, isso foi legal. Mas no fundo, assim, eu acho que a gente, eu via e lidava com as mesmas questões.
Assim, é como se o lugar de manifestação ocupasse um outro espaço, um espaço maior. Mas, assim, a batalha para divulgar e ter público, a questão de como eu vou negociar, como é que eu vou chegar em cada uma dessas praças, como eu faço para esse cara me atender, sabe assim? Uma delicadeza de tempo, assim, de saber que às vezes a pessoa realmente não pode falar com você naquele momento, ou que ela simplesmente não tem interesse, que também acontece. Sim. E a gente tem uma cultura no Brasil que eu acho particularmente muito ruim, que as pessoas não falam não, né? Tem esse constrangimento de falar não. É verdade. Assim, ó, não vai rolar. Não vai rolar porque a minha programação eu faço de uma forma que é muito pessoal e esses artistas não cabem, exatamente. Esses artistas não cabem, eu quero falar de uma outra coisa. Sim. Então, que é uma característica nossa, sim, brasileira, e que eu acho que as coisas estão ficando tão extremadas que talvez a gente tenha que rever isso também. A gente tem que trabalhar um pouco mais com a verdade e a sinceridade nos negócios também, né? Não só nas relações pessoais, mas nas relações de trabalho. Aliás, só um toque, como hoje a gente teve um tempo um pouco maior com as notícias, nosso papo precisa render um pouco mais ainda, só que o Instagram ele dá aquela cortada depois de uma hora. E não tem problema nenhum também, a gente sai e volta e todo mundo vai ser avisado que a gente voltou, é bem na sequência mesmo, e a gente continua. Então, se por acaso acabar, deve ser coisa de 2 minutos mais ou menos, a gente volta aqui, tá? Aí você já volta aqui pro chat, eu te chamo de novo e a gente continua. Aqui, todo mundo que tá aqui, continue com a gente, que a gente ainda tem algumas coisas interessantes para falar. Mas voltando, você estava falando sobre as dificuldades que você acaba trabalhando com artistas maiores, mas as dificuldades elas são muito semelhantes. Porque no final, assim, quanto mais público você atinge, é claro que a cada passo você vai querer superar o anterior. E isso demanda muita energia e recursos, muitas vezes não só financeiros, mas ou de mais gente trabalhando, ou de gastar mais tempo, ou pensar em oportunidades que sejam distintas. Então demanda mais, e se demanda mais, você também precisa agir mais. Então, eu acho que, por um lado, foi muito legal, depois de muito tempo empreendendo, ir para uma experiência onde eu tinha ali horário de entrar e sair, que é uma coisa que o empreendedor não tem, né? É verdade. Você vê se de repente você dá valor para essas coisas, né? Do nada você descobre como é bom eu poder encerrar e não pensar mais e ao mesmo tempo lidar com a diferença que é não ser dono da minha agenda, porque às vezes a coisa estava pegando ali, falei assim, quer saber, eu vou ali dar uma volta, pegar um sorvete, não sei o que, depois eu volto. Então, acho que foi muito positivo mesmo, fiz muitos amigos e que eu acho que é um processo que a gente, cada vez mais em tempos de pandemia, precisamos valorizar, né? Se a gente trabalha com arte e cultura é porque também tem um outro trato, né, com o que é estar vivo e produzindo. Total. Acho que as relações que se criam no trabalho, nesse trabalho que a gente faz, né, de música, de arte, de cultura, elas são importantes da gente cultivar, né, e levar isso para um nível acima do próprio trabalho, né? E de outro lado, poder também entender que é muito legal, assim, essa questão de percurso, né? O que eu fiz até agora me ensinou a enxergar coisas dessa forma e reconhecer que as semelhanças e as diferenças. Sim. Então, nesse sentido, foi muito massa. E que também é uma coisa que a gente tem em rede com outros produtores, né? Assim, mas como é que você faz isso, cara? Sabe assim, como é que você resolveu aqui? Vamos entrar e segue lá também no Facebook, as notícias todas que a gente deu hoje estão por lá também.
Aqui embaixo, do lado dos comentários, tem uma setinha, você clica nela e você convida mais pessoas aí dos seus contatos que você acha que poderiam estar aqui conversando com a gente, vendo esse papo bacana com a Nancy, aprendendo aí mais uma vez que a gente está aqui no ar com Música em Rede. E se você tiver dúvidas, perguntas, sugestões, por favor, coloque aqui no chat, manda. Ó, a Cissa esteve aqui com a gente, fofíssima, mandando um beijo, ela esteve com a gente semana passada, é uma pessoa que a gente gosta demais também, maravilhosa. O Samuca aí chegando, Nancy, I love you. Chega mais, chega mais. Grande Samuel Samuca. E a gente vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. E aí. Mas vamos lá, acho que dá pra gente continuar. Então a gente estava falando sobre enfim, você foi para uma outra estrutura, você tinha a sua própria produtora, você fazia ali esse trabalho e com essa cabeça voltada ali bastante para a parte como proprietária, como empreendedora, de se preocupar com a coisa da viabilidade da empresa, e isso fica muitas vezes cobrindo uma série de outras coisas que você gostaria de estar fazendo, né? Mas faz parte, isso aí faz parte do lance de empreender. E aí você tem a oportunidade. Exatamente, a dor e a delícia de você ter a sua própria produtora. Aprende-se muito, né, cara? Eu acho maravilhoso. Quem puder meter as caras, quem puder fazer isso, faça. É uma experiência muito boa, pode te levar para lugares incríveis mesmo. Assim, te tira da zona de conforto todo o santo dia, né? E aí você tem perfil, né, também, Docs? Sim, porque, sim. Né? Se tiver oportunidade, faça. Ninguém é obrigado, ninguém se torna melhor nem pior por causa disso, mas com certeza é uma experiência bem enriquecedora aí. E depois você teve a oportunidade de ir para uma estrutura, para a Urban Jungle, que já é uma produtora mais estruturada, e lá dentro você focou nessa parte mesmo de venda de show. Tanto na prospecção quanto no receptivo, ou você estava mais na prospecção ali com esses artistas? Os dois, né? Eu atendia ali o que chegava de demanda, mas prospectava também, né? Acho que hoje... E aí vamos entender prospecção. Vamos lá. Né? Quando... o booker, o agente, ele é um cara que faz uma difusão, né, de um produto. Sim. De um artista, de um produto, de um momento, muitas vezes é isso. Então, quando o trabalho de venda, ele faz parte, ele está relacionado com o trabalho de comunicação em mídias sociais, principalmente, né, hoje. Hoje a gente está vivendo a extrapolação disso, né? Mas ali o Instagram é a revista do artista. Sim. Né? Como é que ele se relaciona com isso? Então, quem é o teu braço de mídia social? Se não é você, quem é a pessoa que está ali em contato contigo? Assessoria de imprensa. Né? Quais são as publicações que fazem sentido para esse artista? Porque você tem ali, beleza, eu vou falar com o Estadão, com a Folha, assim, mas bicho, você está produzindo um espetáculo para crianças, está falando com todas as redes das mães blogueiras, dos Instagramers, dos influencers para crianças, né? Ou de Sim. mães, que são as pessoas, mães e pais que levam para os espetáculos. Sim. Ou, o meu trabalho tem a ver com moda, é um trabalho de música, mas tem essa imagem muito forte. Ou seja, esse ecossistema fortalece o trabalho de venda, né? Para você poder vender e chegar nos lugares, você precisa estar com um ecossistema ali bem definido. Que é o seu trabalho e com quem ele se relaciona. Uhum. Isso tem a ver com os números especificamente ou não? Tipo, se você não tiver número no YouTube, você não é ninguém. Assim, porque tem muito isso de pessoas acabarem indo para um caminho de comprar esses números, isso não se reflete depois no show, então é muito complicado isso, né? Você tem que saber trabalhar com essa verdade aí, né?
Número é importante, mas eu acho que, será que adianta eu ter 1 milhão de visualizações e não conseguir vender 20 ingressos? Esse histórico é que vai fazer a diferença, né? Eu tenho ali 3 milhões de visualizações, mas se eu faço uma campanha no Catarse ou se eu monto um produto para vender, eu não tenho 10 pessoas que comprem. Sim, por isso... É claro que a gente está falando de um país que não tem a cultura de pagar por arte. Sim. Né? Quando você fala de, por exemplo, países como Estados Unidos, países da Europa, a gente está muito no começo, né? Eu falo assim, a gente está muito no começo, a gente está resolvendo problemas de assim, saneamento básico. Sabe? Educação, alimentação. Então, a gente vive num país na periferia do capitalismo. Então, a gente tem que saber disso. Com uma cultura muito foda. Né? Não só em música, mas música é onde a gente é mais conhecido, mas em artes visuais, em teatro, em televisão, gente, assim, tudo bem, odeie a Globo, mas assim, reconheça que alguns produtos, quando eles fazem produtos foda, é foda mesmo. Sim, né? mas o grande lance é que você falou, a gente é um país que tem uma cultura muito bem feita, mas o problema acho que é a penetração dela, né? A forma de conseguir conectar isso ao maior número de pessoas, né? Que é o maior problema do nosso mercado, né? A gente tem uma rádio que não toca música, a gente tem acessos muito fechados em canais de comunicação de massa. E aí fica a internet, né? Que é esse... que aí a gente está falando, né? Então, aí a internet ela vem como uma possibilidade também. Acho que a gente tem que entender que sei lá, há 15 anos atrás não tinha essa força de redes sociais, que é um meio digital que conecta pessoas pelos gostos e tudo mais. Era muito mais difícil você conseguir ter um trabalho de um artista que não independente. Eu não gosto muito desse termo do artista independente, porque todo mundo é interdependente de alguma forma, mas o independente no sentido de não depender de grandes majors, né? Não sei se deu uma travadinha aí. Aí deu uma travadinha. Aí, voltou. No caso de assim, ou seja, artistas que não têm esse suporte de grandes de trabalhos de marketing e investimento de muito dinheiro, etc. e tal, para poder atingir tanta gente. Porém, a gente tem a possibilidade da internet com as redes sociais de atingir essas pessoas. Então é um trabalho, como você falou, para você conseguir vender lá na ponta, você precisa que esse trabalho esteja sendo bem feito nas redes sociais, né? Além da assessoria de imprensa, né? Sim, e principalmente porque hoje, além de número contar, e aí é importante que esse número seja verdadeiro, né? Porque para você saber, né, quem são as pessoas, é qualificar esse número, né? Qual é a faixa etária das pessoas que estão ali envolvidas com o meu trabalho. Mais que isso, a gente está vivendo um período onde o artista precisa se relacionar com as pessoas. Então, assim, você está pelo menos dando um coraçãozinho ali em todo mundo que comenta, puta que pariu. A pessoa parou o que ela estava fazendo, ela olhou a sua foto, ela disse, que legal, ela deu um like, ela ainda escreveu um comentário. Você tem que dar uma atenção, né? Tem que se comunicar, né? O artista é um comunicador acima de tudo, né? Sim. E principalmente agora, né, Docs? Uma das questões que vem me fazendo olhar mais para de que maneira, né, a música, que é uma manifestação que sempre teve muito próxima ao meu coração e ao meu gosto e ao que eu me identifico. Sim. Como é que ela pode fazer parte da vida das pessoas? Né? A gente, antes dessa pandemia, desculpa, só para eu emendar esse raciocínio. Vamos lá. Mas antes dessa pandemia, era fácil levar 1.000 pessoas pagantes no teatro? Então, pois é.
Será que a pandemia só explicitou uma crise de consumo da música que já existia? Sim. Né? Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de repensar de fato, né? Pena que é tão urgente, mas... Deu uma chacoalhada, né, nas coisas o trabalho de você... Esse momento ele deu uma chacoalhada nas coisas, mas o trabalho que sempre se teve com o artista é o trabalho de formação de público. Hoje a gente entende, hoje fica aquela coisa assim, putz, como é que eu vou formar o público se o público não pode nem sair, como é que eu vou lançar um álbum se eu não posso nem fazer um show de lançamento, como é que eu vou fazer isso? Então tá todo mundo entendendo, se reinventando, entendendo esse momento novo, de como se aproximar, né? Como o artista se aproximar do público, como ele fortaleceu o que ele já tem e ainda atingiu um público novo, e aí tá todo mundo descobrindo que realmente a internet e essa relação digital, ela traz muitas possibilidades, né? Existem ferramentas incríveis e muitas possibilidades, né? Não substitui, mas é um momento de se entender esse lugar, né? Eu acho que o questionamento é ainda mais profundo, né? Porque de você pensar qual é o lugar da música na vida das pessoas e como esse artista pode influenciar na minha vida. Os artistas que moram no seu coração ou que você tem uma relação emocional com eles, muitas vezes não são os caras que, puta, tocam pra caralho, que... Não, é o cara que chegou lá e te deu um papo reto que você falou, caralho, esse cara mudou a maneira como eu me relaciono com o mundo, que é o poder do artista. Então antes, né? Como é que a música faz parte da vida das pessoas? Eu sempre questiono artistas que não se colocam nesse lugar. É um lugar muito difícil, né? Sim. Mas assim, cara... Né? Até como aqui da Favorite Produções, acho que você deve conhecer. Que ela falando assim que, beleza, as redes sociais ali, elas facilitam, tal, mas elas também geram mais concorrência de atenção. Mas aí vem isso que você falou, né? A concorrência de atenção, ela vai realmente amplia, mas o diferencial é o como você se relaciona, com o que você passa, que mensagem você tem, né? Por que eu vou ouvir esse artista e não o outro? O que aquilo pode trazer para mim, né? E acho que a gente vive também a internet e as redes, elas possibilitaram um movimento de nicho, né? Você deve ter percebido isso bastante trabalhando nesse universo com esses artistas todos, que é possível trabalhar, existir uma carreira se fortalecendo dentro de uma história de nicho, e o nicho não necessariamente é uma coisa minúscula, né? E tem uma coisa que eu acho super importante, né? Porque muitas vezes você vê artistas que fazem, sei lá, ou uma música que é muito experimental, ou uma música que faz parte de um nicho que é mais restrito por questões estruturais, quais sejam, sei lá, o cara trabalha com música instrumental, né? Que é um nicho mais restrito, são pessoas que têm uma outra sensibilidade. A coisa, eu acho que não é como eu vou conseguir 1 milhão de seguidores. Quem são as pessoas que vão se identificar com isso, por quais razões, e com essas eu vou trabalhar o melhor possível. Eu vou conversar com elas e vou atingir com o meu trabalho, né? Da melhor maneira possível. Sim. O que você poderia dar de dica assim, do que é uma forma boa de lidar com o público que você identifica? Como seriam essas ações? Falando uma coisa um pouco mais prática, assim, de gestão, de planejamento, de ações. Eu sei que não é uma coisa simplória. Não é uma receita de bolo. Não tem receita, né? Sim. Mas eu acho que faz parte... eu sempre tento olhar, aí eu vou dar um exemplo bastante capcioso, né? Assim, foi um artista com quem eu trabalhei, que é a Badi Assad. Quando a gente começou a trabalhar com a Badi, ela era uma artista que as pessoas tinham as dúvidas mais básicas, como ela está no Brasil ou não? Né? Mas o que ela está fazendo?
Poxa, a gente teve que recontar a história dessa mulher, né? Puta, ela é uma instrumentista foda, ela teve um turning point na carreira, né? Um momento de mudança, quando ela teve uma questão de saúde, aí que ela começou a cantar, ela colaborou com tais pessoas. Nesse momento, o produto que ela tinha eram... eram críticas, né, sobre outros artistas, músicos, na Top Magazine. Vamos transformar isso num livro, e esse livro vai conversar melhor com o seu público hoje, que é um público mais... um pouco mais velho, mais elitizado, por que não? Porque é uma música mais experimental. E tem mais a ver, e fluiu muito bem, até porque nesse livro ela falava de jovens artistas, e aí a gente conseguiu também reconectar com o público dela que já existia, que precisava saber onde ela estava, né? E reconectar com um público mais jovem. Ou seja, a artista ela veio com um produto, né, do bom sentido da palavra, que veio além da própria música, e isso foi um potencializador de conexão, né, de passar a mensagem, de entender. Isso também fortaleceu, isso trouxe, e também traz assunto, né, para se trabalhar, para se debater, para se conversar, para as próprias redes, para a sua própria mídia. Isso fortaleceu também o trabalho dela como artista da música também, né? E um trabalho que foi feito pela Tati da Cais de aproximar a Badi, de conversar com as pessoas no Instagram, de fazer live, de mostrar uma pessoa que viaja muito. Uhum. E aí é uma comum, assim, eu não tenho um dado estatístico, tá? Claro. Mas é muito comum que um dos assuntos que mais performa em rede social para artistas é turismo e viagem. Óbvio, essa pessoa vive viajando. Uhum. Né? Oi, eu tô aqui no sertão, e tem essa coisa do nosso... desse middle stream, né? Dessa coisa que não tá nem na música de massa, nem no artista que é mais independente. De puta, cara, você vai fazer o evento da abertura da Copa do Mundo, sei lá, das Olimpíadas no Japão, e você vai ficar no mesmo hotel do atleta de elite, né? Mas quando você volta, você vai fazer um show em Mossoró e só vai ter aquela pousada e pão e café com leite no café da manhã. E esses percursos do artista tem que ir onde o povo está, ele traz muita experiência e as pessoas gostam disso. Porque, Sim. sei lá, quando eu vou para esse lugar, entendeu? É verdade. Hoje a gente está vivendo, até caminhando um pouco para o final aqui do nosso papo, da nossa entrevista, a gente está vivendo aí um momento que, como a gente falou bem agora, a gente está tendo que repensar e entender o que a gente vai fazer, como é que a gente vai trabalhar essas possibilidades. E isso do artista se ver influenciador, né, como você está dizendo agora, de repente se o artista tem essa possibilidade de ser um artista que viaja, que consegue comunicar com esse assunto, ele acaba, através das redes sociais, tendo essa força de influenciador, e cada artista, cada lugar vai entender isso, né? E agora, como é que você imagina isso? Como é que você está pensando os seus próximos passos? O que você tem feito? Você está trabalhando com algum artista? Você está pensando alguma coisa nesse sentido? O que a quarentena está te trazendo de experiência com relação ao trabalho com artistas, principalmente já que estamos todos presos em casa, no digital? O caminho é esse caminho de influenciador digital? O caminho é esse caminho de utilizar mais as ferramentas? Como é que está o seu trabalho agora? O que você vem fazendo? Quais são as suas perspectivas? Eu venho desde 2018 estudando sobre marketing digital, esse universo, né, não sei se é um universo de influenciador, né? Eu acho que também a gente
que está desse lado, trabalhando com artistas que têm um compromisso maior com fazer música do que fazer X publicação, chamar para o show, gastar tutano, como é que ele vai trabalhar a imagem dele, né? Uhum. Eu acho que primeiro a gente tem que perder os nossos preconceitos, e quando eu digo nossos preconceitos, eu estou falando também de preconceitos que eram meus, até entender melhor sobre esse universo. A gente já falou um pouquinho disso, assim, em relação ao trabalho com os artistas. Hoje eu estou trabalhando com a Thier, fazendo agenciamento de shows, mas desafio vocês e todo mundo que está ouvindo a ligar para alguém e oferecer uma aglomeraçãozinha, por que não, né? Não, né, gente? Nem que seja no que vem, né? Não dá nem para pensar ainda direito como é que vai ser. Em relação ao mercado de show presencial, eu não tô nada otimista, assim, até porque eu converso com amigos sobre isso e vejo que eu acho que é importante conversar, né? Então, assim, produtores, empresários, é importante a gente pensar como vai ser isso, mas é importante a gente pensar a partir do lugar de não sabemos o que vai acontecer, não temos o menor controle e muito possivelmente estaremos lidando com um trauma coletivo. Uhum. Né? Então essa parte eu acho mais complicada. Em relação ao que vem se fazendo de lives, a gente agora vai ter que entender e pressionar órgãos como o ECAD, assim, quando é que a gente vai regulamentar a execução de direitos online, né? Como é que isso vai acontecer? Acho que ainda está nesse momento de quarentena e produtividade, a gente está saindo disso agora, né? Mas assim, nas primeiras semanas, as primeiras 3, 4 semanas, eu preciso fazer alguma coisa. Então todo mundo fazendo live ao mesmo tempo e é muito louco porque agora virou o horário oficial das lives, né? Então você entra, tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Eu acredito que isso vai se diluir, que a gente vai entender como regular a questão dos direitos na internet. E mais uma vez, quando a gente fala de música e dessa regulamentação, a gente está falando uma pontinha disso. Vamos lembrar que assim, do lado da sala da presidência tem uma sala chamada Gabinete do Ódio. Então, como é que é fake news, como é que os bots funcionam, como produtor de conteúdo, para quem que eu estou falando, isso é uma audiência real ou não, a gente vai precisar conversar sobre internet. Sim. Né? Essa é uma primeira coisa que é estrutural. Para o artista em si, eu acho que esse caminho de influencer é interessante e principalmente pensar o que eu vou oferecer de diferencial na minha live. Porque se eu oferecer a música que existe desde 2004 no YouTube, com o mesmo arranjo, a mesma versão, do mesmo jeito, com o mesmo figurino, acho que não vai dar certo. Sim, não é porque facilitou agora o acesso das pessoas saberem que eu estou online, o que era as pessoas me verem tocando, o que antes você tinha que ter todo um esforço para levar a pessoa para assistir o seu show. Na live, o esforço é você começar e as pessoas que você está conectado a saber que você está ali e você tem o esforço de trazer novas pessoas, obviamente. Mas o que vai fazer a pessoa não zapear, sair do seu e ir para outro no horário nobre das lives, é o que você está entregando, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que já está rolando, de empresas de som falando como é que eu vou mixar um som. Que uma pessoa vai ouvir do áudio do celular, que é o único que ela tem, a outra vai ouvir do home theater, que fresca, do home theater, a outra vai ouvir da caixinha de som. Você fala no técnico de som, você fala no técnico de iluminação, toda a cadeia, e aí vai ter todo mundo se transformar, é muito doido, a gente vai entender ainda como é que as coisas vão acontecer. Bom, te falei que vinha para essa live sem saber nada, entendeu? Não, mas o que mais...
É uma aula. Eu quero agradecer demais a sua participação. É muito legal quero conversar dar um com você. recadinho. Por favor. Momento comercial. Olá, aproveitando. Uma das coisas que eu venho fazendo desde o ano passado, pensando como é nessa produção de conteúdo, na próxima terça-feira, não amanhã, a outra, dia 5 de maio, estreia o podcast Desafinados, que é um podcast sobre assuntos da contemporaneidade. Normalmente temos artistas que vêm conversar com a gente não sobre música, mas sobre a vida. E estão todos convidados. A gente está no Twitter e no Instagram. Você vai apresentar? Que são as redes que interessam. Sou eu, Ivan Silva e Márcia Fraguas. O nosso episódio de estreia é com o Edgar, esse ser que veio do futuro junto com o Haitiano. Sim. E o psicanalista André Rezende falando sobre distração. Ótimo, muito bacana. E a gente consegue ver, ele vai estrear, vai estar em todas as plataformas digitais, vai estar rolando? Sim, assim, nas que interessam, né? Então vai estar no Twitter e no Instagram, como Desafinados Pod. Spotify? A gente vai... sim, e aí Spotify, Deezer, Apple, todo lugar sobe aí todos os links. Certo. E nessa questão de parcerias, é uma parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante. Olha só. Então é uma produção de conteúdo que vai ter artista, vai ter música, se relaciona com isso, mas já dessa preocupação de como a música se relaciona com a vida e com a vida das pessoas. Então, sensacional. Então vamos repetir. Sigam as páginas. Dia 5 de maio, sem ser amanhã, na outra terça-feira, e começa o Desafinados, podcast que você vai estar encabeçando aí e vai ter o convidado aí de... você, fala de novo com essas pessoas que vão estar com você trabalhando lá. Vai estar comigo o Ivan Silva, que é músico, meu irmão, a Márcia Fraguas, que é pesquisadora de música, está fazendo uma tese bem legal sobre o Caetano Veloso, a obra do exílio do Caetano Veloso, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. E eu. Então somos esse trio aí levando uma conversa. O episódio de estreia vai ser com o Edgar e o André Rezende falando sobre distração. Sensacional. Boa sorte nessa empreitada. O Música em Rede também vai começar com podcast aí em breve. Ai, me chama! Aí você, com certeza você vai estar fala, no nosso podcast. Não, imagina. A gente ficar horas aqui trocando ideia, porque não só porque eu adoro você e é gostoso demais conversar, mas também porque pra gente aqui traz muita coisa importante. Foi realmente muito, muito bacana falar com você. Muito obrigado. A gente encerra pedindo uma indicação de uma música. A gente tem uma playlist aqui no canal que está no Spotify. Por enquanto a playlist está só no Spotify, mas a gente vai passar ela pro Deezer também. Mas procure lá no Spotify Música em Rede, vai estar com esse loginho verde nosso. E todo mundo que passa aqui, a gente pede uma indicação de um artista, de uma música, pra gente colocar lá. Aí a gente já coloca agora. O que você indica pra gente? Eu vou indicar Fiona Apple, musa bem maravilhosa. Acabou de lançar. Que lançou disco na quarentena. Eu vou indicar do disco dela uma faixa que chama Ladies, Ladies. E é muito interessante, só último assunto, juro pra você. Não, imagina. A Fiona lançou esse disco durante a quarentena. Antes da quarentena ela já tinha falado que ia lançar e tudo. E o lançamento, ela fez o disco, que se não me engano se chama Fetch the Bolt Cutters. E aí tá o nome do disco, Fetch the Bolt Cutters and More. E aí ela colocou as faixas do disco novo e as faixas da obra pregressa dela que se relacionam sonoramente e com os temas do novo disco. Ou seja, ela lançou um disco mais uma playlist. Olha só, ela lançou, dentro da playlist do disco, ela adicionou as músicas antigas que tem a ver com esse disco. É muito interessante. O Spotify tá desse jeito. Eu não tenho outras coisas e o Spotify não tá pagando nada pra gente fazer a propaganda deles, mas o Spotify tá desse jeito. Legal demais, ou seja, possibilidades, né, de se expressar, de mostrar pro público de uma forma diferente do que só a era álbum, né?
permitia. Então a gente está numa era nova do digital, de álbum, de playlists, de singles e de etc., que permite criatividade na hora de mostrar sua música. Sensacional, Nancy. Obrigado de verdade, de coração. Valeu demais. Obrigada. Sorte demais aí para vocês. Obrigado. Valeu. Você quer deixar algum recado final, além do podcast? Lave as mãos. Lave as mãos, fique em casa. Não vai ficar dando festinha. Pelo amor de Deus, é cada uma que a gente sabe, Fecinha, quieta, tá todo mundo com vontade, né, Mirte? De bater uma raba na rua, mas fica em casa, bem. Exatamente. Para quem perguntou aqui no chat, a live ela fica salva aqui no nossos stories durante 24 horas, depois ela vai para o YouTube. Então procure lá no YouTube o nosso canal. A gente precisa de uma quantidade aí de seguidores para poder fazer o /Música em Rede, então sigam lá no YouTube, por favor. Se você veio aqui pelo Música em Rede, siga a Nancy. Se você veio pela Nancy, siga o Música em Rede. Siga o Música em Rede Oficial também lá no Facebook. As matérias, todos os links que a gente fala aqui estão sempre por lá. E vai até o YouTube, porque é o nosso acervo de tudo que a gente já tem aqui, 19 ou 20 conversas aqui, entrevistas com pessoas muito legais. Ainda vai vir muita gente legal. Amanhã o Rico Manzano, que é meu parceiro aqui no Música em Rede, vai entrevistar a Mel Duarte, que é uma das fundadoras do Islã das Minas. Foda. Trabalha com produção cultural. Caralho. Ela é foda, vai ser um puta papo massa demais, então esteja aqui, segue a gente para não perder. Essa semana também tem o Barral Lima ainda, e tem a Carol Pascoal da querido! Vai ser muito legal. Então, a semana está forte e a gente pretende aí que ela esteja cada vez mais bacana, porque afinal de contas, como a gente falou no começo, tem bastante gente no mercado com muita experiência, tem assuntos infinitos e a gente quer poder estar próximo de todo mundo, passar o máximo possível de informação e conectar em rede, que é a ideia do Música em Rede, tá certo? Nancy, um beijo. Isso. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Saúde. Até já. Beijo a todo mundo que colou. Tchau. Valeu, gente.